E você saiu da igreja depois de 9 anos. Eu saí da congregação depois de 9 anos de vida religiosa. Tá. Hoje eu não pertenço mais à igreja, não sou católica, não sigo mais a instituição. E você, então, você saiu com 27 anos. Saí com 27 anos, ia fazer 27. Então você perdeu sua virgindade, tipo... Aí é uma coisa pessoal. Não, tudo bem, mas antes de entrar no convento eu tive relacionamento, porque eu não era uma pessoa que vivia bitolada dentro da igreja e não tinha relacionamento, não. Era uma vida normal, entendeu? Entendi. Depois que eu entrei no... Porque todo mundo acha que a freira tem que ser virgem, isso eu é um achava mito. isso, não, eu também isso achava. Não é verdade. Isso não é verdade. Nem o padre, nem a freira. Não, você faz um voto a partir do momento que você entra. Mas você e a... Rapidinho, eu posso ser padre se eu quiser? Pode, mas aí você é casado, tem filhos. Não, tem que separar. Não, sua mulher tem que morrer e seu filho tem que... Peraí. É assim que eu vou ajudar a igreja? Tem que matar minha mulher. Sua mulher tem que morrer, você tem que ser viúvo. Peraí. Separado não pode, seu filho tem que ter maior de 18 anos. Aí você pode. Jura? Juro. Eu não sabia. Ainda dá, hein? Essa informação é muito forte, cara. É sério? Eu achei que você entrar... Olha como é que eu sou burrão. Eu achei que era uma coisa assim, o voto de castidade, quando você tem, sei lá, 18 anos e tal, então você entra com uma coisa não sexualizada. Então, pra mim, o cara que faz isso, ele é pastor. O cara que, tipo, teve uma vida mundana, digamos assim, vai pra igreja, ele vira pastor. Ele pode ser padre. Pode ser padre. Porque o voto você faz a partir do momento que você assumiu aquele compromisso. Isso é muito da hora. Então não existe. Por isso que eu falo que existe muito tabu, Por isso que minha pergunta foi idiota. Não foi idiota. É que as pessoas, elas não entendem esse sistema, não entendem, né? Por isso que tem um achismo. Porque assim, não tem como. Você vai falar assim, eu sou virgem. Como que você vai provar? Vai ter que ir lá fazer um exame? Não existe isso, entendeu? Então ela pode até chegar e falar, eu sou virgem, mas isso não significa que seja verdade. Ela pode estar mentindo. E ninguém vai saber disso, né? Entendi. Então vamos pra outra questão. Eu vi que você tem uma tatuagem. Tenho 2. Você não poderia ter? Não. Nunca. E agora, se você quiser voltar pra igreja, como é que você faz? A tatuagem não impede de voltar na igreja. Agora, se eu for freira, por exemplo, na congregação que eu tava, uma menina na igreja, tinha. Eu digo ela trabalhando. tinha uma menina lá que tinha tatuagem, ela teve que apagar. Aí a gente levava ela numa clínica, ela fazia sessões de apagar a tatuagem. Ai, credo, gente, que coisa. Porque eu nunca vi também a freira Não, com, freira não tribal. tem tatuagem, Pô, não 100% tem. Jesus. Nós capota. Mas ter a tatuagem não vai te impedir de entrar, porque depois você vai lá e apaga, porque hoje tem como você apagar. Também, né? Nesse vidão que você tá falando. Eu levava ela na clínica para ela fazer lá o laser. Mas quem pagava isso? Eu não sei quem pagava, acho que conseguiram uma madrinha, alguém lá. Não é a igreja que vai pagar, paga lá. A igreja não sei. ganhando dinheiro pra pagar a tatuagem. Ou pedir uma doação, porque a igreja vive da doação, né? Você pede carro, você pede o que você quiser. Você pede casa, né? Lá na instituição, as irmãs pediam casa. Por exemplo, o sítio foi construído pela doação de um grande empresário. Ele construiu a casa das irmãs. Enquanto isso, elas vendiam para as pessoas mais simples tijolinho. A gente tinha que vender tijolinho para construir a casa do sítio, mas o empresário já tinha construído, já tinha dado toda a verba para construir a casa inteira. Jesus! Vagabundos. Peraí, me conta como é que funciona essa questão da doação. Eu saí da igreja faz muito tempo. Não saí, não vou, não frequento. Eu sou Tiraram ele, na verdade. Não, eu saí, não vou. Domingo eu tô com meu filho. Não dá, domingo tem jogo. Eu vou na igreja, eu devia ir, inclusive. Agora eu não vou mais, você tá me falando do pique. Nunca mais eu vou. Inclusive, satanismo. Brincadeira. Nada a ver, piada, tamo junto. Como é que funciona essa coisa da doação? É o quê? É um trabalho seu de tipo... Toda a missa tem que falar, pessoal, vou passar aí com toda a missa sacolinha. Tem a parte do ofertório, isso faz parte da liturgia da missa. Tá. Então lá, o padre acaba de fazer uma homilia, aí ele faz uma oração, aí naquele momento que ele era coroinha, que colocava a hóstia, o vinho, nesse momento para a assembleia, passa a cestinha, que é o ofertório, que aí você vai ofertar a sua vida financeiramente. Você não vai só ofertar o seu coração, mas você vai ofertar algo material. Então, ali é uma forma de conseguir doação. Também, a missa, você pode, por exemplo, você quer pedir para rezar a missa para alguém, você pode pagar. Eu descobri essa semana, não sei se vocês viram, que o Papa Francisco, ele doou euros para o Rio Grande do Sul. Aí falou, eu vi uma entrevista falando assim, da onde vem a doação do Papa Francisco? Aí eu fui pesquisar, vem de como é que fala? Uma bênção papal, que é um pergaminho que você compra, e aí tem uma assinatura do Papa dando uma bênção para você, pro seu casamento, pro seu batizado, pro seu filho, e aí você paga esse valor que chama esmolário, e aí foi dessa captação de dinheiro que o Papa tirou o valor que ele deu pro Rio Grande do Sul. Mas aí as pessoas pedem casa, as pessoas deixam herança. Mas iria pra onde esse dinheiro? Se o Papa... Fala que é pra obras de caridade do mundo. É pro Vaticano lá, tudo calma, também não tem calma. Você tá jogando uma tudo informação ouro lá, porra, tudo ouro. Eu quero confiar também na bondade das pessoas, porque a gente tá falando a parte aqui que ninguém sabe, mas às vezes o Papa tá lá guardando, deu merda na Etiópia, ele fala,
serviu para isso. Na verdade, não é o Papa em si. Sim, a instituição que criou essa parte, que fala assim, esmolário. Então, assim, eles conseguem, através dessa parte da doação para essa específica, vai para os pobres do mundo. Então, foi aí que o Padre... Esse é um. Mas as pessoas pedem carro. Por exemplo, tem um frei famosérrimo, que ele estava pedindo uma doação de carro para umas irmãs, que inclusive... até deu muita polêmica, porque esse frei, ele abre live de madrugada para rezar terço, ele junta 400 mil pessoas na madrugada rezando terço com ele. E ele ajudou uma freira que quase me matou no convento, porque eu quase morri no convento. Eu tô viva aqui porque não era a minha hora. E essa freira que quase me matou, ela saiu do convento e ela fundou uma congregação. E esse frei famoso tá ajudando ela e pedindo carro para ela. Quase te matou como? Quase me matou, eu tenho problema no coração. E aí eu tive uma crise. E eu falei para ela assim que eu tava com crise. Ela falou que eu tava dando piti. E aí ela fez eu caminhar 30 minutos até a missa, com uma crise de coração. E quando eu cheguei na paróquia, a madre estava. E eu falei, madre, eu estou passando mal. E a madre falou assim, a irmã fulana, que eu não quero falar o nome dela, já me falou do seu piti. E eu não tive nenhum tipo de atendimento. E quando eu saí do convento, eu tive a mesma crise numa noite e eu fui no médico. Cheguei lá, o médico pegou a cadeira de rodas, falou, ela não dá um passo a mais. E eu passei a noite na UTI, tomando medicação para fazer o controle dos meus batimentos. Então, ali eu poderia morrer, porque o médico falou. Eu poderia morrer ali no hospital. Estava com classificação vermelha de grave. E eu caminhei durante 30 minutos com o meu coração acelerado. E não era crise de ansiedade, porque eu tenho um diagnóstico, eu tenho presença de prolapso na válvula mitral. E ela dizendo que eu estava dando piti. Então, ela deu um atentado contra a minha vida. Não são crises de ansiedade, porra. Sim, mas mesmo assim, mas a crise de ansiedade talvez não me faria morrer caminhando. Sim. Já o que eu tinha poderia me fazer. E tinha uma irmã também dentro do convento que ela sentia muita dor de cabeça, e foi essa mesma irmã, que agora é madre fundadora, que tá aí reinando nas redes sociais. A menina sentia uma dor de cabeça e ficava vomitando, e falava que tinha uma coisa aqui no ouvido dela. E aí eu falava assim pra irmã, por favor, então leva pelo menos ela no convento pra medir a pressão, pra ver se não é pressão. Ela, não sei o quê, gritando com a menina. Aí a menina era da Europa e o irmão dela estava quase morrendo na Europa e ela foi para a Europa visitar o irmão. Quando chegou lá, a menina continuou passando mal, as irmãs de lá levaram ela no médico, ela estava com câncer na cabeça, do tamanho de uma laranja. E ela sofreu negligência aqui em São Paulo, aonde eu estava, porque a irmã não estava nem aí. Então, assim, a saúde era negligenciada, era muitas coisas. Você saber qual a relação da igreja com médico, por exemplo? Porque tem a coisa do divino, tem a coisa do aqui não pode. Tipo, como é que funcionava isso? Porque a medicina, ela tá modernizando-se. Sim. E a igreja, pelo que você está me falando, está em 1545. Não, em relação a médico, não tem tabu. Você pode se tratar com médico. Só que dentro do convento, às vezes você passava mal e isso era tido como uma frescura, como um piti. Só se você ficasse muito grave, que aí você ia investigar o que você tinha. Mas tinha uma coisa de saúde mental, é coisa do demônio? Não tinha, mas a gente não podia ler livros, por exemplo, de autoajuda. Eu comecei a ler Augusto Cury, foi proibido, né? Falava livro de autoajuda. Padre Fábio de Mello foi proibido. Padre Fábio de Mello? Sim, porque ele foi expulso da igreja. Não, ele não foi expulso, mas ele, os livros dele falam muito sobre isso, né? Tem um livro, Quem Me Roubou de Mim, dele, que é muito bom, que fala do sequestro da subjetividade. Quando eu li aquele livro, eu falei, é isso que está acontecendo comigo aqui. Abria a mente, só que tiravam das nossas mãos, então foi proibido. Quando eu era noviça, eu peguei um livro que chamava Jesus, o maior psicólogo que existiu, tiraram da minha mão. Tinha um livro chamado Código de Direito Canônico, que é as leis da igreja, são os meus direitos e os meus deveres. É um dos livros mais importantes da igreja católica. Nós éramos proibidas de ler, porque a gente não podia saber os nossos direitos. Então, assim, é muita questão que é até complicado falar. Sim, por isso que eu decidi falar sobre tudo isso para as pessoas. Porque existe uma idealização. Claro. Né? Eu acho incrível você falar, desculpa te interromper, Sim. Eu acho incrível você falar, porque a gente vive num país muito religioso. Sim. Mas não só religioso, que não é problema ser religioso. Eu tenho minha religiosidade, você tem a sua. Sim. Mas muito fundamentalista. Total. E para mim, um grande problema do Brasil é o fundamentalismo. Sim, e esse foi o motivo pelo qual eu resolvi falar, porque elas estavam defendendo políticos e fazendo campanha e fazendo momentos de oração, jejum e oração. E aí eu falei, então tá bom. Olha. Eu só esperei acabar a eleição e falei assim, agora o universo me manda em um lugar. E aí eu encontrei o Daniel Gontijo, ele me deu espaço e eu fui falar. Porque assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, não é defender nenhum e nem outro. A gente não pode usar de Deus para fazer plataforma política. Isso, e por causa disso que eu falo. O meu objetivo maior de falar sobre tudo isso, de decidir falar, foi por causa da política. E existe isso dentro do convento? Elas estavam fazendo campanha. Para as pessoas dentro do convento? Sim, influenciando, usando
todo o poder de influência. Esse Frei, que era da mesma congregação que eu convivi com ele fazia campanha, lotava estádio, ficava fazendo jejum, oração para fulano ganhar. Então eu falei assim, gente, isso aí tá errado. Na pandemia eu não vi elas fazer nada para ajudar ninguém, só via pedindo dinheiro. Aí eu falei assim, aquilo foi me... Fora que elas expulsaram, são muitas histórias que eu tenho, elas expulsaram uma irmã que tinha 22 anos de vida religiosa, elas não deram nenhuma ajuda, a irmã não tinha família, a irmã tinha mais de 50 anos, não tinha emprego para fazer cirurgia, e a irmã chegou na minha casa parecendo uma mendiga, morava de favor, numa pensão, e aí eu falei, mas as irmãs não te deram ajuda? Não. Aí eu fui ver os documentos, os áudios, proibindo ela de pedir ajuda para a madrinha, proibindo ela de circular no Largo 13, lá onde elas moravam. Falei, peraí, o que é isso? Aí escrevi uma carta aberta de 17 páginas para elas, denunciando tudo que elas fizeram, contando todas as histórias, usando o Código de Direito Canônico, e falei, se vocês não derem uma indenização para essa freira, eu vou lançar tudo isso na mídia. E aí elas deram uma indenização de um valor do salário mínimo, como se ela fosse aposentada, até ela se aposentar. Só que aí eu falei, eu não vou lançar na mídia porque ela fez isso, né? Para a irmã. Mas depois, quando eu vi a questão política, eu falei, não chega, porque agora tá num outro caminho. Estão usando de uma coisa da fé das pessoas e da ignorância das pessoas para promover ideologia política. Claro, E isso, para mim, são coisas completamente diferentes. Para mim, o Estado é laico e ele tem que ser laico. Claro, concordo. Religião é uma coisa pessoal que eu vivo. E eu tenho a liberdade de seguir qual religião eu quiser. Até porque a intolerância que é o problema. Isso, a intolerância. E elas fazem muita intolerância.